O NEP e sua contribuição no entendimento da história da saúde mental. Produzimos este informativo sobre o descaso com a saúde mental. O NEP desenvolve pesquisas, projetos e resultados alcançados pela organização no campo de estudos científicos voltados para a saúde. Do Guimarães Rosa quer dizer senhor louco, senhor oco, soroco. A genialidade do Guimarães Rosa então ele escreve soroco, sua mãe, sua filha, tá? Mas ele fica aqui pouco tempo, cerca de 1 ou 2 anos, e logo uma das filhas dele, a Abigail, nasceu aqui. Mas depois, logo ele vai para, na época do Rio de Janeiro, a capital, né? E aí segue para ser diplomata, passando por um curso para diplomacia, vai ser embaixador na Alemanha. Muito contundente, né? Está na cara, vocês estão vendo, né? Ali vocês viram também uma carroça funerária, quer dizer, para aqueles que viram a minha explicação ali, dentro dessa estrutura de 8 milhões de metros quadrados, nós tínhamos um cemitério próprio, né? E aqueles que vinham a óbito aqui poderiam, os que não foram todos, poderiam ser enterrados nesse cemitério, ou os corpos, como nós estamos falando, foram vendidos muitas vezes à faculdade de medicina. Tá? Contabilizou-se em um período de 10 anos cerca de 1.853 corpos vendidos para várias faculdades. Tá? 1853, num período parece que de 10 anos, quando contabilizou-se, né? Aqui vocês veem ali uma centrífuga manual, tá? Que o idealizador do museu tentou contextualizar uma época, né? Aqui um grau de manipulação, né? De farmácia, né? E aqui os famigerados eletrochoques, né? Esses aparelhos, a maioria deles foram fabricados na Itália, né? Foi um período que utilizou-se muito isso, por volta de 1920, 1930, né? E se você pensar no que é ciência, para que ele foi produzido, né? Qual a finalidade dele, a gente tem que situar em 2 coisas muito importantes. A primeira, pessoal, por isso que eu chamo muita atenção para isso. O primeiro psicofármaco sintetizado no mundo, que foi a clorpromazina, foi em 1950. Exatamente, dei aula disso semana passada. Tá? Então, por isso que a gente, quando olhar esse passado, tem que também colocar dentro de uma época, dentro de uma ciência, dentro de um espírito da época, senão a gente também se perde em julgamentos, e aí e como é que a gente faz com julgamentos? Se tratando de tempo, é pouco tempo, né? Pouco tempo a primeira medicação, né? Sim, foi a clorpromazina, que é um apliquitivo, né? Uhum. Então, quer dizer... Da Roger. Exatamente. Roger, quem desenvolveu, descobriu, foi o professor Santiago Americano Freire. Foi meu professor na faculdade, né? Tá vendo? Trabalhava na Roger Verrier, na França. Aí o que acontece? A ideia da medicina na época era o quê? Por isso que o nome dele na ciência é eletroconvulsor, que vai praticar aquilo que chama eletroconvulsoterapia. E qual que é a finalidade dele? Esse é o famigerado eletrochoque. A ideia da ciência era de que, colocando esses eletrodos na têmpora do paciente e aplicando um X de tensão, né, você iria levar esse paciente a uma convulsão, né? E uma vez tendo a convulsão, esse paciente ficaria estabilizado por um bom período. E isso é um fato. Tá certo? Ele nasce na medicina com a finalidade terapêutica. Mas aí é bom que se diga, vírgula, foi usado como punição e tortura, né? Porque a gente sempre tem uma tendência a falar assim, né? É uma coisa ou é outra? Não, são as 2 coisas, tá certo? Aí vive nele. Por quê? Porque em períodos também, primeiro, ele em si já é um objeto cruel, né, de tratamento. Por quê? Você imagina um paciente que uma vez aplicada essa tensão no seu cérebro e ele não entrasse em convulsão. O que eles faziam? Aumenta a tensão. O limite disso poderia ser até a morte, né?
Esse é o problema. Então, ele em si já era um objeto cruel, nessas condições, nesse tipo de aparelho, e chama atenção para um fato muito interessante. As terapias via eletrochoque existem até hoje, tá? Mas não com esse tipo de equipamento cruel e bárbaro, não é nada. Hoje ele é computadorizado, aplicado por algumas clínicas, sobretudo particulares, porque ele ainda carrega demais esse estigma de ter sido um objeto de punição e tortura. Então você imagina, eu dei um exemplo. Segunda questão, qual, digamos assim, o treinamento de um profissional lá em 1920 para utilizar um equipamento desse? Como é que era? Como é que era a enfermagem nessa época, hein? Então, quer dizer, você vai passando, você vai observando o que levou a todo esse processo, né? E mais do que isso, sabe-se lá, né, em períodos ditatoriais, o que se fez com esses aparelhos aqui, né? E ainda, pegando aquele monte do início que eu disse que a maioria daqueles que estavam aqui internados não era acometido de um transtorno mental, e sim um rejeitado da sociedade, como é que se aplica isso a um rejeitado? Como é que faz? Tipo assim, né? Vamos pensar igual hoje seria, vamos curar um homem, você cura gay, né? Aplica um choque nele. Fazer com que os neurotransmissores, na época era só conhecido como dopamina, né? Que ficava inativa nas pessoas de muito sofrimento, melancolia, né? A depressão é um nome mais recente para poder reativar, tá? Então, os neurônios, né, ficavam murchos, vamos dizer assim, metaforicamente falando, deprimidos. E aí, como nós somos feitos de corrente elétrica, né, um neurônio toca no outro e conduz a sinapse, né? Então, a eletroconvulsoterapia seria isso, tá? Seria Sim, né? Isso mais um conhecimento mais atual. Mais atual. Porque né? você vai ver que ele nasce na Itália sendo aplicado em animais, em porcos. Sim. Né? Mas aí... Será que eles pensavam em dopamina em 1910, 1920? Não, mas aí... Aí vem com os tempos de concordo aqui no Brasil, né? Essa nova modalidade. Os neurotransmissores, a reativação da dopamina. E uma curiosidade, nas casas de campo, nos anos 70, chamado casas de campo, era a casa de campo de detenção de os famosos terroristas. Eu tratei de um homem que tomou 55 sessões de choque elétrico. Porque era terrorista. Comunista. Terrorista. Comunista ou terrorista? Terrorista hoje é outra coisa, né? Mas naquela época o comunismo... Eles tentaram botar uma bomba lá em Brasília, tá todo mundo chamando terrorista. Então quem tentou o golpe, eles estão chamando terrorista. Então a coisa é complicada. Então. E hoje o uso vai depender em clínica especializada, dependendo do caso, precisa da assinatura do juiz. Hoje não se aplica mais choque elétrico. E outra coisa, ir para outra finalidade, que hoje é muito mais tratamento de depressões. Com atenção mínima, aplicada com computadores, né, com todo um software, né, apropriado para isso. Né? Então, essas fotos, beleza. Para vocês o filme do Elvésio Raton, né? Sobre o documentário sobre aqui. Elvésio Raton estudou junto comigo, estudou mais para fazer o filme. Né? Ele fez aquele filme Menino Maluquinho, depois ele fez aqui, junto com Franco Basaglia, né? Basaglia em 72. A partir de 72, o movimento político do PT, Chico Ferramenta, entra junto com Maria Luísa, acabei de falar o nome dele, o cineasta. Raton. O Raton. Você falou Elvésio Raton. Elvésio Raton. Tá? E começa esse movimento. Então começa uma campanha política muito grande dentro da Assembleia Mineira para justamente desmontar a institucionalização da loucura. Então Minas tem uma história forte política,
muito grande, né, nessa tirada dos manicômios, né? Retirada das paredes e liberação. Mas ao mesmo tempo também não prepararam, não trabalharam as famílias, né, como lidar. E os que estavam aqui, o Raul Soares, o Galba Veloso, que era deixado esquecido pela família, pelas famílias, melhor dizendo, agora pertencia à tutela do Estado. Tanto é que tem alguns remanescentes aqui, lá atrás, eu vou mostrar onde é que eles ficam abrigados, mas não pode-se mais ter contato. Eles estão sob a tutela do Estado? Da Estado, porque a família Abandonou. tá? E o Estado não pode acionar a família? Não acha mais. Não acha? Não acha, Ou por não exemplo, achar, ou... Porque não, tem uma não. responsabilização Sim, jurídica. também, né? E, por exemplo, aquela menininha que aparece no filme de Capu, chega aqui com 12 anos, hoje ela está com 73. Então, papai e mamãe tá. Depois eu mostro onde é que estão. Então, uns foram levados para os NAPs, para os CAPs, mas alguns não quiseram sair daqui porque se apegaram aos enfermeiros, os que ainda estão aqui. São 36, ele falou que são 36 36 internos. é. Aham. E quais são os tratamentos hoje que eles fazem aqui, doutor Sérgio? Você sabe, tem conhecimento? Você deve ser Não, hoje é psicoterapeuta, tudo, tem também. Mas farmacológico. também tem que Também, ter, né? porque anos e anos tomando remédio, né? Então, como é que tira, né? E também é mais ETO, né? Terapia ocupacional. Uhum. Então eles fazem lá os crochêzinhos, quadros, negócios para poder ganhar um dinheiro, né? Mas interessante que nós também vamos assistir um filme chamado Tempo de Renascer. Esse filme é datado de 54, 1954, é a época que aparece o Leão, que está aqui comigo, né? Participou, veio aqui, leu muito pouco, né? Dentro do que quando eu pude mandar, eu mandava, né? Para vocês, até o livro como é que chama? Da repórter, né? Faltou o nome dela aqui, que eu mandei lá do Google. Também mandei para vocês o filme do Elvésio Raton, né? Sobre o documentário sobre aqui. Elvésio Raton estudou junto comigo, estudou mais para fazer e entender, fazer o filme, né? Ele fez aquele filme Menino Maluquinho, depois ele fez aqui, junto com Franco Basaglia, né? Basaglia se psiquiatra no Brasil em 72. A partir de 72, o movimento político do PT, Chico Ferramenta, entra junto com Maria Luísa, acabei de falar o nome dele, o cineasta. Raton. O Raton. Você falou Elvésio Raton. Elvésio Raton, tá? E começa esse movimento. Então começa uma campanha política muito grande dentro da Assembleia Mineira para justamente desmontar a institucionalização da leitura. Então Minas tem uma história forte política, muito grande, né, nessa tirada dos manicômios, né? Retirada das paredes e liberação. Mas ao mesmo tempo também não prepararam, não trabalharam as famílias, né, como lidar. E os que estavam aqui, o Raul Soares, o Galba Veloso, que era deixado esquecido pela família, pelas famílias, melhor dizendo, agora pertencia à tutela do Estado. Tanto é que tem alguns remanescentes aqui, lá atrás, eu vou mostrar onde é que eles ficam abrigados, mas não pode-se mais ter contato. Eles estão sob a tutela do Estado? Da Estado, porque a família Abandonou. tá? E o Estado não pode acionar a família? Não acha mais. Não acha? Não acha, Ou por não exemplo, achar, ou... Porque não, tem não. uma responsabilização Sim, jurídica. também, né?
Por exemplo, aquela menininha que aparece no filme de Capu chega aqui com 12 anos, hoje ela está com 70 anos. Então, papai e mamãe tá. Depois eu mostro onde é que estão. Então, uns foram levados para os NAPs, para os CAPs, mas alguns não quiseram sair daqui porque se apegaram aos enfermeiros, os que ainda estão aqui. São 36, ele falou que são 36 internos. Uhum. E quais são os tratamentos hoje que eles fazem aqui, doutor Sérgio? Você sabe, tem conhecimento? Você deve ser Não, hoje é tudo, tem também. Mas farmacológico. Também tem que ter, né? Porque anos e anos tomando remédio, né? Então, como é que tira, né? E também é mais ETO, né? Terapia ocupacional. Uhum. Então eles fazem lá os crochêzinhos, quadros, negócios para poder ganhar um dinheiro, né? Mas interessante que nós também vamos assistir um filme chamado Tempo de Renascer. Esse filme é datado de 50 dos anos 70, no auge do AI-5, o Dr. Santiago Americano Freire vai desenvolver o conflictivo. Então, Gardenal, conflictivo, Neosine, é tudo do Santiago Americano Freire. Inclusive, ele sai do Brasil por questões políticas, porque ele era partidário do uso do LSD dentro do hospital para tratamento da esquizofrenia. Eu tenho o livro dele, ele foi meu professor, até mandei para você um pedaço, né? Então, o LSD, ele bem trabalhado, bem diluído, ele ajuda muito na recaptação da serotonina. Tem um documentário na Netflix que fala Estudando a Mente. Ela fala sobre os psicodélicos. É bem interessante. É isso aí. Então, a nova visão daquilo que era abafado antigamente, hoje nós estamos... igual o canabidiol, meu menino usa canabidiol. Canabidiol hoje está sendo usado. Eu tenho até uma amiga que é cirurgiã dentista, ela até me convidou para fazer. Ela esteve lá no lançamento do livro, doutora Elisângela. Ela é cirurgiã da Universidade Federal. E ela está usando canabidiol para poder trabalhar com as pessoas que têm problema. Porque, olha, gente, um outro problema. As anestesias. Todas elas têm efeitos colaterais antipsicóticos. Por isso que muitos levantam, assim, pós-cirúrgico, está lá deitado, levanta e começa a quebrar e arrancar os fios. Ele cria um efeito, tá? Eles criam um efeito psicótico violentíssimo. Então hoje mudou muito, mas nós temos que mudar. Mas o que é o mais importante, que eu sempre estou trazendo para vocês, e quem for fazer o trabalho do filme Os Três Cristos, depois um novo despertar, é esse enfoque que eu quero. Remédio, ele só isola a pessoa, tira os estímulos. Vamos falar igual bom mineiro, deixa bobado. Fica bestado. E aí fica fácil conduzir e manipular. Não existe remédio nenhum que substitui o pensamento. Nenhum. Não existe pílula mágica, pílula do dia seguinte. É a nossa capacidade de trabalharmos conosco. Tá? Essa é a questão do pensar. Tanto é que a doutora Alice, em 1954, uma grande psiquiatra do Juqueri, ela foi massacrada pelos colegas por ela entrar com as terapias junguianas e freudianas. Todos viram o filme, Início, Coração da Loucura? Então, está provado. Aquele outro documentário que eu mandei para vocês, Estamira, moxa, uma mulher fantástica. Uma mulher que lutou, criou os filhos catando lixo e viveu no lixão. Então, para terminar, desliga aí, que ninguém pode escutar.